ação e nós vamos aí para as atividades. Nesses dois vídeos, ele começou a falar sobre genética, né? É uma parte legal, embora eu acho que é uma parte, assim, um pouco difícil. Eu vou direto para a página 44, Fazendo Ciência. Eu quero que vocês coloquem lá para eu explicar para vocês como vai ser feito esse trabalho, tá? Daria para eu fazer com vocês aqui? Até daria, mas até vocês recortarem cada um dos cromossomos até montar, a gente ia perder várias aulas. Então, vocês vão recortar e fazer em casa sozinhos, mas eu vou explicar como é que faz, tá? Não vão precisar de ficar medindo o espaço, de ficar fazendo cálculo, tá? Então, olha só. Fazendo ciência, né? Durante a união dos gametas, as informações contidas no material genético dos pais são transmitidas aos seus filhos, caracterizando a hereditariedade. No material de apoio, você encontrará ilustrações dos cromossomos de um ovócito e de um espermatozoide, e poderá montar o conjunto de cromossomos de uma célula ovo, com 46 cromossomos. Então, no material de apoio, lá no final da apostila, vocês vão achar lá esse daqui, ó. Vendo? É esse aqui o modelo. Então, tem o modelo aqui feminino, que é o da mãe, e o masculino, ó, do pai, ó. Então, tá vendo? Ó, vem o espermatozoide aqui, e no que é do ovócito, que é o da mãe, vem do ladinho aqui, ó, um ovócito. Tá? Então, vocês vão recortar cada um desses cromossomos, tá? Cada um deles vocês vão recortar para montar, ok? Então, vocês vão precisar de tesoura, cola, papel, né? Canetas coloridas. Aqui tem um vídeo que explica aí essa atividade também, ok? Então, se vocês quiserem assistir, podem assistir. E aqui está explicando como fazer. Os cromossomos estão representados no núcleo de cada um dos gametas. Recorte os cromossomos núcleos, formando os pares. Então, cada um deles está escrito aqui, ó. Tem um número aqui, ó. Esse é o número 1. Esse daqui é o número 8, tá? Esse que eu estou apontando aqui. Então, cada um deles tem um número. Então, vocês vão pegar o número 1 do ovócito e vão colocar junto do número 1. Cadê aqui o número 1? Aqui, ó. O número 1 do espermatozoide. E aí vão formar um parzinho. Como é que vocês vão colocar eles? Vocês vão colocar eles da mesma forma que tá aqui. Na imagem. Aqui, ó. Vocês vão formar assim, ó. Tá vendo? Então, pegou o número 1 com o número 1, coloca um do lado do outro. Depois, o próximo par. Número 2 com o número 2. Depois, número 3 com o número 3. Então, vocês vão montar os parzinhos. Vai ficar como essa tabelinha aqui, tá? Só colocar um do lado do outro. Um do lado do outro, tá bom? Então, é bem... Ô, professora. Aí, depois, vocês vão responder essas duas perguntinhas. Sim. O Guilherme quer entrar na live. Sim, eu tô olhando aqui, eu já vou colocar. Guilherme e Cauã. Pronto. Já coloquei. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida desse trabalhinho aqui? Ele é bem simples de fazer, certo? É só recortar, colocar os parezinhos, né? Vocês vão pegar uma folha de sulfite, de preferência, né? Se não tiver, pode ser a folha de caderno, ou uma folha do caderno de desenho também pode ser. E aí vocês colocam, vão montando aí os parezinhos, tá bom?
até... O que é pra fazer com essa caneta? Oi? O que é pra fazer com essas canetas coloridas? Eu acho que é para você ir numerando os parezinhos, né? Que dia que é para entregar? Vamos por uma semana dá tempo de entregar, né? Então, vocês entregam Aham. dia 18, sexta-feira, dia 18, ok? Então, esse trabalhinho vai ser para entregar. Professora, pode entregar antes? Pode, eu estou dando bastante prazo, porque como vocês têm várias atividades, tem trabalho de outros professores para fazer, tem muita gente que ainda não fez o do sistema solar, então eu vou dar um prazo maior, certo? Então, quem não fez ainda do sistema solar, tem que fazer, certo? Não é porque vocês estão em casa que eu vou dar moleza para vocês. Vocês sabem que eu cobro o trabalho, por quê? Esses trabalhos é que fazem parte aí da nota de vocês. Eu dou nota, esses trabalhinhos que eu passo para vocês, eu vou dar nota diferente do que nota de apostila. Tá? Então, vocês têm que entregar. Se não entrega, fica com 0 e aí vai ficar com uma nota para baixo. Aí o que acontece? Recuperação. Né? Então, eu ajudo vocês, mas vocês precisam me ajudar enviando as atividades, senão eu não consigo ajudar vocês. De novo, eu vou cobrar vocês. Tem muito aluno que ainda não entregou as atividades básicas, as atividades que eu faço em aula. E nem é tanto assim. Eu estou fazendo que 1, 2 atividades. Eu fiquei doente, a gente teve vários dias aí, teve reunião, teve outras atividades que a gente não fez nada, né? Então, ó, vou deixar aqui disponível, tá, no vídeo, para vocês. Eu quero que vocês façam essa atividade depois, vocês vão assistir o vídeo, vão fazer essa atividade. Eu não vou fazer agora com vocês, porque tem outras atividades que eu acho que são mais importantes. Então, vocês vão assistir o vídeo depois e vão fazer essa atividade, ok? Ok. Então tá, então vamos agora para a página 18. Agora atividades? Não, página 18 da apostila. Página 18? É caderno de atividades mesmo, desculpe. Eu falei errado. Caderno de atividades. Eu escolhi fazer essas atividades porque elas podem cair, por exemplo, quem pretende fazer prova de ETEC, prova de vestibular, é um conteúdo que geralmente está presente nas provinhas. Essa parte aqui que fala sobre as ideias de Mendel, nós vamos ficar pelo menos umas 2 aulas ou 3 aulas falando sobre isso, tá? Então, mesmo que eu não termine o conteúdo da apostila, não tem problema, eu quero que vocês entendam aí essa questão. Então, vamos lá. Herança genética. Então, sobre a hereditariedade, marque um X, a afirmação correta. Então, já está aqui, ó. Hereditariedade é a transmissão das características biológicas do pai e da mãe para seus descendentes na reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, isso não acontece. Por quê? Na reprodução assexuada, todos os organismos serão idênticos à célula de origem, tá? O organismo de origem, ok? Então, vai ser idêntico, não tem variabilidade genética. Não, a hereditariedade aí é a mesma, igual, tá? No caso aqui, ó, do pai e da mãe, tá? Então, se é do pai e da mãe, tem que ser reprodução sexuada. Isso acontece só no ser humano? Não. No sapo, no cachorro, papagaio, o que mais? Cavalo. Tudo que tem, todos os seres vivos, todos os organismos que tem macho e tem fêmea, você tem reprodução sexuada, tá? Então, você tem característica do pai e da mãe. Minhoca.
Minhoca é hermafrodita, ela possui os dois sexos, tá? Então, ela tem glândula masculina e glândula feminina, tá? Ela tem região que é chamado de, acho que é clitero, não lembro mais o nome direito. Mas a gente estudou isso ano passado. Foi bem rápido, mas a gente estudou. Então, no caso da minhoca, elas vai ter uma minhoca, outra minhoca. Elas vão se ficar uma do ladinho da outra. Esta daqui vai transmitir o material genético masculino para esta e esta vai transmitir o seu material masculino para essa, tá? De tal forma que as duas vão ser fecundadas ao mesmo tempo com material genético diferente. Então, essa vai passar o material genético dela para essa vai passar o material genético dela para essa, tá? Então, aquela musiquinha, minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou. Então, eu vou pegar. Então, eu vou pegar. Minhoco, minhoco, você beijou errado, a boca é do outro lado. Na verdade, né, é uma brincadeira que fala das características da minhoca. Então, não existe o minhoco e a minhoca. Os dois são minhoca, tá? Mas minhoca tem boca e tem ânus. Então, ela tem sistema digestório completo, ok? Então, voltando aqui à nossa hereditariedade. Então, quando a gente fala de característica genética, de herança genética, a gente está falando das características que são passadas de geração a geração. Então, se você pegar 4 pessoas da família, vamos lá, o bisavô, o avô, o pai e o filho. Se você olhar cada um deles, você vai olhar que existem características que os colocam no mesmo grupo familiar, que são características semelhantes, tá? Então, isso é hereditariedade. Não significa que vai ser cada um focinho do outro. Mas se você olhar, por exemplo, pode ter o formato do rosto semelhante, o formato da sobrancelha, dos olhos, né? Estatura. Então, isso são características que são herdadas, são passadas de geração a geração, de pai para filho, tá? De mãe para filho. Então, a gente fala disso. E o que é isso, né? Genética. Genética vem de genes, então é o estudo dos genes. O que são os genes? São como se fossem locais aqui dentro do cromossomo que guardam aí a informação, né, das nossas características. Então, aqui, associe as colunas relacionando as imagens aos nomes das estruturas em evidência. Então, tem aqui estrutura A, B, C, D e E, certo? Então, o que são cada uma dessas estruturas? Então, cromossomos homólogos, D. O que é um cromossomo? Isso aqui tudo é um cromossomo. Esse outro aqui é outro cromossomo. Então, são chamados de cromossomos homólogos, porque são iguaizinhos, são idênticos. Em cada tracinho que eu tenho aqui, eu tenho uma informação dentro de um gene, ok? RNA. Então, esse daqui, ó, é uma fita parecida com o DNA, só que é o RNA. É esse RNA aqui que vai se ligar aqui no DNA durante o processo de multiplicação, tá? E vai formar uma nova fita de DNA, ok? Genes alelos. Então, aqui, ó. O que significa gene alelo? Tá vendo aqui, ó? Esse gene, com esse gene, com esse gene, com esse gene, são alelos, ou seja, eles estão iguais, na mesma altura, na mesma posição e possuem a mesma característica, ok? Nucleotídeos, C. Então, aqui, ó, ele está indicando aqui, ó, aqui é um açúcar, né, uma pentose, e aqui você vai ter isso aqui tudo, ó, é um nucleotídeo, tá? DNA. DNA é essa estrutura aqui, né? Bonitinha. Okay? Vocês conseguiram entender a explicação que tem na videoaula?
Sim. Bruno, essa questão aí da minhoca é só uma alusão à característica da minhoca ser hermafrodita, ok? Que as duas vão ter aí a transmissão de genética, as duas vão passar material genético. Não está no caderno, na apostila. Estamos no caderno de atividades, página 18, tá bom? Então, vamos lá. Isabela saiu e voltou, é isso? Porque já tive problema em outra aula, com o aluno querendo entrar com duplicidade. Então, deixa eu conferir aqui primeiro. Sempre que algum colega sair, acontecer algum probleminha, vocês me avisam, tá bom? Porque senão eu não deixo voltar. Ah, tudo bem, Maria Eduarda. Obrigada por avisar. Então, vamos lá. Essa parte aqui eu vou pular. Esse daqui também, tá? É legal fazer isso daqui, mas... Bom, de toda forma, aqui você tem as bases nitrogenadas, certo? Então, adenina, timina, guanina, citosina, né? E você vai ter aqui correspondente cada base nitrogenada. Então, a adenina, a base correspondente é a timina, né? A timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, ok? Então, você vai ter aqui a formação aqui da fita de DNA. Então, é como se aqui fosse o DNA e aqui fosse o RNA montando a nova fita de a segunda parte da fita do DNA. Então, aqui ó, DNA você tem uma fita, que é uma metadinha, e você tem a outra fita, que é a outra metadinha. Então, essa é uma metadinha da fita e essa é a outra metadinha da fita, ok? Ok. Aqui, essa parte aqui, que isso aqui cai muito, muito, muito em vestibular, tá? Tá aqui na forma de verdadeiro ou falso, mas dá pra gente estudar, ok? Então, apresenta um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam visando o seu crescimento em número, verdadeiro, né? Então, você tem aqui uma célula que vai se transformar em 4. E você tem a meiose. Na mitose, você tem uma célula que vai se transformar em 2. Então, você vai estar sempre aumentando aí o número de células. A representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam visando o seu crescimento em número. Correto. A representa um tipo de divisão celular em que a célula inicial 2N duplica seus cromossomos, formando no final do processo células haploides, N. Não, aqui eu vou ter formação de células diploides, são 2N, exatamente como a primeira. Esse tipo aqui de célula a gente encontra nas células somáticas. O que são células somáticas? A célula da pele, a célula do olho, células do cabelo, células do estômago, células do esôfago, tá? São células somáticas, ok? B. Representa um tipo de divisão celular em que as células se multiplicam visando a produção de células sexuais diploides. Aqui, até as células sexuais está correto. Quando chega no diploides, é que fica errado. Porque aqui eu tenho células haploides, N, tá? Porque eu vou formar gametas, masculino ou feminino. Então, essa célula aqui, ó, cada uma dessas células aqui, se for no homem, é um espermatozoide. Então, cada espermatozoide vai carregar uma célula
N, com metade da informação. Se for na mulher, um ovócito, né, um óvulo, vai ter aqui célula N, vai formar metade da informação. Então, cada gameta, o gameta masculino e um feminino, cada um vai ter metade. Então, no espermatozoide tem 23 cromossomos e no óvulo mais 23. Quando tem a união desses dois, da fecundação, o espermatozoide entrou lá dentro do óvulo, fecundou, formou lá, né, o embriãozinho, né, que é o que vai formar a divisão das células. Então, eu vou ter o quanto? 46 cromossomos, ok? B, representa um tipo de divisão celular em que a célula 2N, inicial, tá aqui, ó, célula 2N, duplica seus cromossomos. Então, ocorre aqui, ó, duplicação dos cromossomos, formando no final do processo células haploides. Então, o que significa aqui? Então, eu tenho aqui uma célula 2N, multiplicou, acontece aqui a primeira divisão. Depois da primeira divisão, acontece a segunda divisão, formando as células N, ok? Já está acabando a nossa aula, mas eu vou conseguir fazer aqui as atividades que eu queria. O que eu não consegui, eu faço na sexta-feira, tá bom? Observe o esquema. Vai te mandar tudo isso, né? Observe o esquema que representa o processo de fecundação humana e preencha as lacunas com as informações que estão faltando. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um óvulo, tá? E aqui em volta eu tenho os espermatozoides que estão tentando entrar para fecundar esse óvulo. Aqui, o óvulo já foi fecundado e está iniciando aqui as bobagem. Aqui eu tenho uma célula somática. Então, aqui eu tenho gametas, né? Gameta masculino, gameta feminino. Aqui eu tenho uma célula somática, tá? É isso. Observe o esquema, processo de fecundação, tá? Aqui, acho que eu tô falando só bobagem para vocês. Vamos começar de novo, né? Então, observe o esquema que representa o processo de fecundação humana e preencha as lacunas com as informações que estão faltando. Então, óvulo, espermatozoides, querendo entrar. Pelo que eu vejo aqui, um já entrou, então esses que estão de fora não vão entrar. Aqui, você já tem aqui o processo de divisão celular após fecundação. Então, vamos lá. Vamos começar aí do começo. Os seres humanos, eles têm 46 cromossomos, sendo 44 autossomos. Esses autossomos são os das células somáticas. Pele, olho, né? Bochecha, dente, unha, tá? Esôfago, estômago, cabelo. E um par sexual. Esse par sexual vai ser um X e um Y. Ou um X e outro X. Antigamente, se acreditava que quando o casal só tinham meninas, a culpa era da mulher. Errado. A culpa é do homem, porque é o homem que define se a criança vai ser um menino ou uma menina. Por quê? Nós, mulheres, o nosso óvulo só tem cromossomo sexual X. Os espermatozoides, que vão ter, ou ele vai ter cromossomo sexual X, que se unir aqui vai ser uma menina, ou ele vai ter um cromossomo Y, que unindo aqui vai ser um menino. Então, homem é XY, mulher XX, ok? Então, temos 23 pares de cromossomos em nossas células somáticas. Os gametas são produzidos por meio da divisão celular chamada meiose, tá? Vou voltar lá, ó. Aqui, ó, meiose. Então, eu tenho divisão, a célula 2N, que vai ter a primeira
multiplicação dos cromossomos, depois tem a primeira divisão e a segunda etapa de divisão formando célula M. Então, esse processo aqui é meiose, ok? A célula ovo passará por diversas mitoses, divisão celular em que o número de células se multiplica. Então, aqui, ó, vai ter esse tipo aqui de divisão. Por que que vai ter esse tipo de divisão? De mitose? Para formar o nosso corpinho. Nosso corpinho todo é formado por células somáticas, mitose, tá? Só chamando a atenção aqui, ó. Temos 23 pares de cromossomos, que formam o quê? 46 cromossomos. Então, todas as células somáticas têm 46 cromossomos, que corresponde a 23 pares de cromossomos. A união dos gametas é chamada de fecundação. A célula ovo também é chamada de zigoto. Então, aqui eu tenho uma célula ovo e aqui eu tenho a célula masculina, a célula feminina, onde a gente percebe aqui a fecundação, ok? Essas duas aqui eu vou pular, mas aqui está falando exatamente o que eu acabei de falar, né? Então, os seres humanos apresentam quantos cromossomos no total em suas células somáticas e no gameta, né? Então, 46 cromossomos nas células somáticas, 23 nos gametas, que são as células sexuais, né? Quais e quantos são os cromossomos sexuais presentes nas células somáticas e nos gametas? Então, no homem, você tem 2 cromossomos sexuais, X e Y. Nas mulheres, 2X. E nos gametas? Se for um homem, vai ser X ou vai ser Y. Se for mulher, vai ser X. O trabalho que vocês vão fazer, ó, vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficar desse jeito. Então, vai ter o 1, o 2, o 3, o 4. Então, vocês vão juntar os parzinhos e vão montar dessa forma, do jeitinho que está aqui, tá? Vocês podem até utilizar esse mapinha aqui como modelo para vocês montarem lá o trabalhinho de vocês, tá bom? Guilherme e Cauã, que chegaram atrasados, no início do vídeo eu expliquei. Vocês vão ter um trabalhinho da página 44 para fazer com entrega para o dia 18, tá bom? Bom, nós temos só 3 minutos de aula, então eu vou deixar as outras atividades para a gente fazer na próxima aula, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, sobre a questão dos cromossomos Y e X, ok? A gente vai falar um pouquinho disso depois, tá? Por hoje é só isso. Vou parar aqui a gravação.